Sejam bem-vindas, queridas meninas poderosas. E nós estamos aqui com um episódio que é para você parar tudo agora. Você vai pegar esse episódio, você vai mandar para todas as amigas, porque nós vamos falar de relacionamento. Mas nós vamos falar muito mais de um pré-relacionamento. Quando você precisa separar o joio do trigo. Porque, minha irmã, vamos concordar que tem muita gente, e essa pessoa pode ser você, que tem um dedo podre. Mas é aquele dedo podre mesmo. Então, bora com a gente para esse papo super gostoso com a Pamela Garcia. A nossa querida Pami, que é filósofa, psicanalista, psicoterapeuta e que prepara a sua mentalidade para não entrar numa barca furada. É isso mesmo, Pami? Seja bem-vinda. Muito obrigada pela presença aqui de vocês, né? Na verdade, a minha presença, né? Que eu que estou aqui convidada, é que eu gravo aqui no estúdio, mas então vamos lá, olha só. O que acontece? Muitas vezes a mulher, ela é exatamente isso. A questão da mentalidade, né? Você falou, a mentalidade, a pessoa, ela entra num relacionamento ruim, e aí a mentalidade dela fica meio distorcida, traz toda aquela bagagem de trauma, e aí próximo relacionamento ruim de novo. Então... É muito interessante isso que ela falou, porque meninas, vocês não observam que a pessoa tem um relacionamento ruim, aí ela tem o segundo, o terceiro, todos quarto, ruins, e ela vai repete, repetindo, né, os padrões, aquela famosa amiga dedo podre, né? Então isso é muito frequente. Por que isso acontece? É porque a pessoa não fez aquela pausa para ela se reencontrar, para ela se estabelecer ali e seguir adiante. Então o dedo podre é uma crença, né? É uma mentalidade, né? Que ela criou ali de que, por exemplo, ela entra num relacionamento e ela é agredida fisicamente. O próximo relacionamento, se ela não entendeu que aquilo ali não é sobre ela, é sobre a outra pessoa, ela vai para o próximo relacionamento a mesma coisa. Então ela precisa realmente fazer essa pausa. E essa pausa, ela consiste em quê? O que ela precisa aprender nessa pausa? Porque eu sou amiga do dedo podre, né? Eu casei agora em setembro, né? E aí eu falei assim, depois de 2 casamentos, né? Eu falei assim, Jesus, é o seguinte, eu não vou mais casar. Eu só vou casar se ele for escolhido por ti. Porque eu claramente não sei mais escolher, entendeu? Então, eu dei essa pausa. Perfeito. Eu fiz essa pausa, mas é claro que não tinha uma ajuda profissional como a sua, né? Mas eu posso dizer que realmente ela é muito importante para você se conhecer, para você se posicionar. O que eu quero, né? Eu aprendi por conta de 2 relacionamentos que não deram certo, mas agora eu falei assim, o que eu quero? E agora, né? O que eu espero de um companheiro? Como que eu vou me visualizar ali no futuro? O que eu espero que essa pessoa tenha, né? É como a gente tem essa orientação cristã, então eu aprendi que eu tenho que fazer uma listinha. Eu tinha que fazer uma listinha e naquela listinha tinha tudo ali, né? Desde o tamanho do sapato. Foi dando check. Tu foi dando check. Tamanho do sapato. Tamanho do sapato. Do sapato! A gente entendeu o sapato. A psicanalista e a psiquiatra entenderam o sapato. Olha, assim, eu quero um homem que seja alto, do olho verde, que use barba, que calça 44. 44! Pami, explica tudo. Ô, Pami, o que você faz hoje, as igrejas fazem também, algumas igrejas, né? Sim. Qual é a diferença? Não tem muita diferença, até mesmo porque eu também sou cristã. E assim, acaba que as minhas alunas, as minhas clientes, porque eu tenho 2 linhas de trabalho, uma individual e outra em grupo. Elas se aconchegam porque elas percebem essa linhagem cristã em mim. Legal. Então, eu sempre falo, quando eu estou em público, né, em palestras ou então em vídeos, eu falo assim, em alguns momentos eu vou citar a Bíblia. E eu não sei, talvez você não seja cristão, talvez você não seja cristã, mas você vai ter que respeitar esse livro que é um best-seller há séculos. Porque é um best-seller. Perfeito. Se você não quer Maravilhosa. entender como um livro de fé, tudo bem, é uma escolha sua. Eu não posso entrar É o livro nisso. mais vendido, mas ele né? é um best-seller. Um best-seller. Então, best-seller Há muitos anos, né? Isso é irrefutável. Isso é irrefutável. Aliás, vale um parêntese aqui, é um livro escrito por mais de 40 autores diferentes, Exato. que tem consistência do começo ao fim, E eles ao se longo interligam, né? de 1.500 anos. E você coloca
coloca 40 autores que eles falam histórias interligadas. Totalmente. Como assim, Eles né? falam sobre Jesus inspirador 600 divino. anos antes de Jesus Não é? nascer. Ele costurando ali. cada Exato. detalhe, né? É interessante que a gente já tem uma pauta, viu? A gente da entrevista anterior tirou uma pauta pra gente falar de dinheiro e agora a gente vai ter uma pauta. Eu já sei quem eu vou convidar pra gente falar sobre a Bíblia. Legal. Que foi Muito exatamente bom com quem eu esse estudei tema. toda essa parte histórica. Que a gente vai entrar no próximo capítulo, não vou nem entrar nesse assunto. Agora eu quero fazer uma pergunta pra Pam. Peraí, minha vez agora, amiga, mana. Vai, Te que eu tô acalma. atacada hoje. É porque... Alguém traz um calmante pra O essa mulher? TDAH tá gritando! Pega o Venvança. Pami, Preciso do eu Venus. fui te stalkear lá no teu Instagram, né? E aí tu fala sobre 2 assuntos muito polêmicos. Eu vou falar em um primeiro e depois alguém vai puxar o outro aí fazendo uma pergunta. O primeiro é sobre submissão. Como tirar da cabeça de uma mulher hoje em dia, né, nos tempos modernos em que a gente vive, onde a mulher muitas vezes é ela que domina a casa, muitas vezes é ela que sustenta a casa, né, financeiramente, digo eu, né? Como que a gente vai colocar esse tema submissão na cabeça de uma mulher atualmente moderna? Adoro! Olha, Qual que é a câmera? Essa aqui? Pega! agora, vai, Recado, essa fixa aqui, né? ela. Tá. Então, o recado é assim. Ó. Você não quer ser submissa, né? Você falou que era para eu ser matadora aqui. Com certeza, pode matar. Vai, amiga! Tá bom, Vamos! Adoro as polêmicas. Olha naquela ali, Essa olho aqui, no olho. vamos lá. Você não quer ser submissa. Então, você vai se cansar muito mais. Se você quer uma vida saudável, uma vida leve, uma vida realmente feliz, você precisa respeitar esse princípio cristão que é a mulher ser submissa ao seu parceiro. E aí, por isso que eu falo para mulheres solteiras. Porque como que você vai ser submissa a um cara que é um terrível, que é abusivo? Não dá. Então, é esse tipo de homem, o ideal seria que você não tivesse entrado num relacionamento. Então, por isso, eu dei Que um passo por isso é atrás. importante teu trabalho vir antes de você estar no relacionamento. Sim. Porque o que acontece? Na realidade, eu trabalho com isso há 12... A gente está em 2024, né? Há 12 Isso. anos já, lá desde 2010. E aí, lá no começo, eu trabalhava com homens e mulheres. E aí, teve um período de pausa que eu saí, eu fui servir o exército durante 5 anos, de 2017 a 2022. E aí, quando eu voltei, né, porque eu não me aguentei, é algo que é realmente um missionário. Esse trabalho que eu faço, eu entendo que vem mesmo da parte de Deus para mim, sabe? E aí eu vi que eu precisava fechar mais o leque, né? E aí eu passei a falar só para solteiros, tanto homens quanto mulheres. E depois eu vi que eu precisava fechar ainda mais e hoje eu falo só com mulheres solteiras. Perfeito. Então, sim, se você quer se tornar submissa, quer que eu te convença a isso, né? A quem está nos assistindo aqui, é nesse sentido. Porque o líder, ele é o mais cansado de uma empresa, de um país. Quem está na liderança de qualquer situação é quem mais se cansa. Então, aí a mulher reclama que faz, eu saio para trabalhar, chego em casa, sim, mas foi você que se colocou nessa posição? Por que você não relaxa nos braços do seu parceiro? Não relaxa nos braços do próprio Deus, não? Agora, assim, trabalha para quem está nos assistindo, que não conhece bem o conceito, o que é a submissão, né? Trabalha primeiro assim, essa questão desse conceito do que é, Tá. para a pessoa poder compreender, porque muitas vezes o conceito que se tem atual é aquele conceito de que você vai ser subjugado, Sim, não. né? De que você vai ser Subserviência. subserviente, né? Então, traz primeiro para quem está nos assistindo o que é a verdadeira submissão, que é uma disciplina. Tá. Até se você pegar a palavra, né, submissão, é debaixo da missão. Então, você e o seu parceiro debaixo de uma mesma missão, que é a própria missão do próprio Deus. O amor, o relacionamento, a família é criação do próprio Deus. Então, você se coloca junto desse seu parceiro submissa a isso que Deus colocou, sabe? Então, não é subserviência, não é assim, Senhor, não é isso. É você entender que Ele vai liderar essa família, Ele vai ser o cabeça, Ele vai guiar, Ele vai ser
o sacerdote aí desse lar, né? E o outro lado disso, que, né, pode se fazer, e eu já me vi muito nesse papel, né? Antes de ser cristã, me converti em 2012. Antes de tudo isso, é mandona, né? Vai fazendo meu jeito. Homem não vai mandar em mim, não. Faça e aconteça, dedinho sempre levantado. E aí o que acontece é que você acaba tomando conta de toda a situação e aí a bagagem fica toda em E você. vem muito cultural da família, né, também, né? Que aí Sim. imita a mãe, que a mãe imita a avó, Sim. e aí muita coisa assim, né? Sim. Relacionada à cultura, né? E hoje você trabalha só mulheres, não mais homens. E Assim, se um homem quiser um atendimento individual, sim, ok. Mas não tem chegado, não. não, Porque né? eles percebem que é mais para mulher. Né? Tá. E como é que você vê essa geração de homens que não exercem esse sacerdócio? Né? Hoje, por exemplo, aqui todas nós somos cristãs, né? Mas a gente percebe esse movimento de não exercer esse sacerdócio, essa autoridade num perfil comportamental geral. E como é que você enxerga isso como alguém que é especialista? Tá. O nosso público é a maioria é mulher, né? A Sim. maioria é mulher. Então, assim, eu vou responder... 99,8%. Então, perfeito. Eu vou responder para mulheres, tá? Por quê? É como eu falo com as minhas alunas. A gente pode cair para o lado de querer responsabilizar a sociedade, o homem e coisa e tal, ou a gente pode tomar a responsabilidade para a gente, que é o que muda a nossa vida, né? Então, eu até brinco com elas, eu falo assim, olha, homem é igual cachorrinho, é igual criança, a gente tem que domesticar. Então, eles... Né, se ele for minimamente saudável, se ele tiver minimamente um cristianismo ali, você consegue lapidar esse homem. Ele vai chegar para você, aliás, todos, né? Tanto homens quanto mulheres. A gente não chega perfeito para outra pessoa. Até nunca se torna perfeito, mas não chega pronto. Então, entender que se ele não tem essa liderança, né, esse sacerdócio, mas se ele tem Cristo no coração, então dá para lapidar. Se não tem, aí não entra para converter, não, que Não muda. Relacionamento que evangeliza Não não dá faz certo. isso. Mas a gente vê, eu vejo muitas mulheres assim com aquela crença firme de que ela vai mudar o outro e não que ela vai se modificar. Né? Se ela já... vamos imaginar, né, os dois casaram e eles não eram cristãos. Aí ela se tornou cristã. Aí, adota essa postura. Eu vou aqui inspirar esse homem através do meu cristianismo, ele vai ver e muitas vezes acontece mesmo. Mas se ela está solteira... Mas eu te interrompi. Não, mas era isso mesmo que eu queria tocar. Agora, Fabiana, eu tô curiosíssima. Qual era o segundo tema? Que tu falou que tu tinha duas coisas para A perguntar. outra questão que a gente vai entrar aí é nessa militância feminista, né? Essa postura feminista. Ela está Perfeito. polêmica hoje. Até porque feminismo é uma doença da fêmea. A gente precisa... É sério. Tudo Sim. que é A gente ismo precisa... doente. porque Entender tudo a que palavra, é... né? Porque É afinal... um problema. é O feminismo extremismo, é né? um grande problema. Essa terminologia do ismo vem de doença. Então, na verdade, é uma doença da fêmea que não quer aceitar o seu papel, né, de mulher mesmo, Exato. de fêmea. As pessoas não E ela sabem nem quer o significado. assumir, não sabe o Não, significado. Eu sou feminista, mas não sabe nem o que Não significa sabe o que feminismo. defende, né? Não Não sabe o que defende, é muito difícil. E, na verdade, é uma recusa mesmo, né? Que a gente vê do seu posicionamento como esposa, como materna, né? É uma negação muito grande. Você vê, assim, as mulheres não querendo assumir. Antigamente, a mulher tinha 10 filhos, ela dava conta de tudo. Hoje em dia, a mulher tem um e ela tá morta, tô cansada. Esse menino, E tem lava entendeu? roupa, Gente, pelo lava amor de Deus. louça, tem E não tinha ar-condicionado. máquina de lavar, né? Mas, Micro-ondas. mas aí exatamente entra nesse ponto que a Pami falou. O que acontece? A gente quer assumir uma responsabilidade, uma missão. A gente não está submissa, a gente não está embaixo da missão, né? Sob a missão. A gente está sobre a missão. E quando a gente assume esse papel de estar sobre a missão, a gente entra na cabeça da missão. E aí isso é um lugar que cansa muito. Sim. E é um lugar onde você dificilmente tu vai conseguir ter sucesso. Sim. Porque
tá no nosso DNA, tá no Enquanto- nosso gene. A enquanto gente mulher, não né? foi feita para isso, para estar Nossa, nessa perfeito. posição. A Eu ia gente falar exatamente não isso. foi, não tá no nosso manual de instruções, sabe? É porque, Tipo, olha se só. fosse, não tá nisso. Então, o que acontece? Tu vê uma mulher muito exausta porque ela tem um filho e tudo, mas porque ela toma para si Ela quer fazer tudo. esse conceito de dizer eu sou feminista, nenhum homem vai mandar em mim e ela quer fazer Tilástico. tudo. Então, E acaba que nem tem, né? por o isso que parceiro. um filho cansa. Peraí, que Entendeu? aí um Porque tem AVC mais te um monte de aguarda, um coisa. infarto e lá vai. Tem mais uma Mas e série aí, Pamela, de o que outras você coisas. fala sobre isso lá no seu canal? Conta pra gente. Quando você falou que a gente não é feita para isso, né? Se for ver, a mulher ela é muito emocional, né? A gente tem isso à flor da pele e eu acho lindíssimo. Já tiveram vários ginecologistas que quiseram me botar lá para tomar um anticoncepcional full, né? Ali direto, uma cartela atrás da outra. Eu falei, eu pessoalmente, eu não gosto, porque eu acho legal aquele momento do mês que eu choro, sabe? Ali eu aprendo tanta coisa, ali eu aprofundo tanto. E aí o feminismo, ele vem com essa ideia de que você é forte, né? Que não tem nem emoção. E o homem, ele foi feito para ser mais esse que não é tão emocional assim, né? E aí, para ele, se tá tudo caindo, tá tudo desmoronando, aquilo não causa tanto impacto quanto causa pra gente. Então, por isso que ele tem que estar lá na frente da batalha, e não eu. Né? Porque ele vai estar lá desbravando tudo e eu vou chegando após ele com a situação mais abrandada. Quantas vezes eu tenho um bebê de 5 meses? O bebê estava no meu colo chorando e não dava certo. Foi pro colo do pai, parou de chorar. Né? Por quê? Porque eu estava emocionada com o choro dele. Aquilo estava me causando... Né? O pai não, calma aí, eu vou resolver a situação. E resolve. Então, alguém que chega realmente na intenção de resolver. E eu acho que é muito legal isso que a Pami está falando, a questão de que se você entra num relacionamento e percebe que o homem não tem essa possibilidade de assumir esse lugar de sacerdote do lar, então não entre nesse relacionamento, sabe? Outra coisa... É porque tem muito homem hoje que tem uma casca de homem, mas por dentro é um menino procurando uma mãe, né? Exatamente. Pela fé, não dá pra ter. Não quer assumir ali a responsabilidade. A missão de realmente ser o cabeça. Então, lá naquele best-seller que nós falamos aqui, né? Esse best-seller, ele fala que o homem deve amar a esposa tanto quanto ele ama o próprio corpo. Ele tem A sua que própria dar carne. a vida por essa companheira, por essa mulher. Então, se você, mulher, tá entrando num relacionamento e você tá vendo que esse homem não é capaz de dar a sua própria carne por você, que não é capaz de amar lhe amar como ele ama o seu próprio corpo, caia fora, porque é uma furada. Tenha certeza disso. Mariana, conta aí pra gente, Mariana. O que tu escuta lá no consultório? Pode falar pra Pami? Ai, muita história, né? Porque faz parte da minha anamnese perguntar sobre o relacionamento. É importantíssimo a ginecologista, né? Conversar sobre isso, inclusive sobre a vida sexual, né? Se ela tem algumas queixas. E aí, quando a gente vai entrando mais fundo, em alguns casos de pessoas que não conseguem mais se relacionar, de mulheres que às vezes até mudam de relacionamento, vai de um relacionamento hétero para um relacionamento homo, e a gente vai pegando lá fundo, a gente começa a ver os traumas. E é importante, eu às vezes fico até meio assim de ir muito fundo, porque eu sempre vejo histórias de abuso sexual. Sim. Então, se eu vou fundo, eu já sei que aquela pessoa tem, e aí se eu vou fundo, eu acabo descobrindo. E isso aí, quanto mais eu vou fundo, eu vou descobrir. Que eu já sei, ela tem o perfil dessa mulher que foi abusada. Mas então, esse abuso sexual, quando tu identifica, ele vem de que parte? De quem? De alguém que cuidava da família, um cuidador? Geralmente família. Geralmente é da família. Estatisticamente, ou é família ou alguém muito próximo. Mas tem Mas casos em no- que o próprio marido também abusa sexualmente dessa Sim, mulher. aí pera, ainda tem essa parte. Aí, ok. Aí a gente faz isso daí tudinho e aí eu até oriento, né, buscar o psicólogo, terapeuta, que é importantíssimo, porque tem coisas que eu não vou resolver com hormônio, tá entendendo? Com, eu vou te passar uma testosterona que vai melhorar a tua vida. Não é assim.
né? E tem também muitos pacientes, porque assim, o desejo sexual, ele é ativo, na mulher, ele é ativo durante 2 anos. Depois ele é responsivo, o relacionamento vai ficando mais maduro e o homem tem muito mais desejo que a mulher. Então, tem pacientes que têm relacionamento que transam sem vontade, às vezes, só para suprir o desejo do homem. E é como se eu falo, tem pacientes que contam histórias como se diariamente já estivessem sendo abusadas porque elas não querem do próprio esposo, não querem ter a relação sexual no dia, e aí isso vai afetando o corpo dela, queda de cabelo, ansiedade, aí a vagina ressecada, a vagina com candidíase, tudo tá interligado, e você vai indo a fundo na vida sexual da mulher, chegando assim nessa parte de traumas, tudinho, a gente descobre muita coisa. Né? Tem paciente que, depois de uma bela conversa lá comigo, assim, eu não tô para terminar relacionamento de ninguém, né? Pelo amor de Deus, mas tem paciente que, às vezes, tem uma... Né? Ninguém eu sou contra a quebra de família, né? Mas tem pessoas que não dá pra... Eu acho que não tem como continuar um relacionamento e você ser infeliz para sempre. Né? Ou tu faz terapia de casal. E como é que tu orienta, né? e como é que tu orienta assim essas mulheres, Pami? Essas mulheres que chegam assim com esses traumas, tudo. Como é que é o processo com elas? Explica pra gente. Primeiramente, a gente tem que descobrir a origem, né, desse trauma. Onde que tá ali a raiz, porque senão você tem que tirar o mal pela raiz, né? E aí, entendendo que, sim, após... E assim, fazendo um parênteses aqui, né? E eu sempre deixo elas saberem disso, que eu passei por esse problema na minha infância. Eu passei por abuso sexual. Então, assim, muito valioso eu deixá-las saber disso, porque a partir do momento que ela se vê frente a frente com alguém que passou por isso e que hoje defende a causa, né, que entrega a própria vida profissional para isso, para ensinar que você pode... Tem até uma coisa que eu falo nos meus stories, eu coloco bastante, assim, de vez em quando eu só solto isso. Coloco assim, homem bom dá em árvore. Que é um mantrazinho, assim, que a gente criou, né? Que eu criei para elas. Por quê? Exatamente isso. Tô entrando numa relação, vi que aquilo ali não é bom, não tá legal, não é saudável. Opa, homem bom dá em árvore. Eu não tenho que ficar aqui com essas migalhas, com esses problemas, porque achando que é a minha última oportunidade de ter um parceiro. É a última bolacha do pacote. Não é! Não é. Então, aí, respondendo a sua pergunta, a gente vai nas origens para entender onde que isso nasceu e entregando para ela essa questão da fé, né? Porque a fé é a certeza das coisas que não se veem, ou seja, as coisas futuras. Aquilo que se espera. Hebreu. E aquela história também, né? E aí ela cresce também, né? Não quer mais nenhum relacionamento e aquela frase, ai, o homem não presta, o homem não presta. O homem presta sim. Sim. Presta sim. Ai, homem não presta, e parece que vai contaminando amizades, assim, né? Mas sabe o que eu percebo? A galera que anda, a galera dos... Ai, não, tá em todos os lugares e tal, não, porque homem não presta. Por que tá solteira? Porque homem não presta, porque homem não presta. Então, culpa sempre o homem e não se enxerga que às vezes... É muito fácil, né? Colocar a responsabilidade pra fora. Mas o que eu vejo muito esse discurso do homem não presta é principalmente de mulheres cujos pais eram péssima referência, né, de paternidade, né, masculina, ou não tinha pai, que o pai tinha abandonado, aí já nem tinha, ou então tinha um pai que era uma péssima referência porque ou era prostituto, né, ou então ele era um péssimo marido em relação a maltratar visivelmente a mãe. E dentro desse contexto, uma mulher, a mãe, no caso, que sempre se colocava numa condição de que era vítima do sexo. Não vítima daquele homem marido, mas sim vítima do sexo masculino. Vítima, assim, de que todos os homens eram assim. Sim. Então, é uma crença, um discurso comprado, né? Essa questão de que homem é assim e tudo, e você vai sofrer, e ela criar. Ou aquele conceito de que ou ela domina ou ela é dominada. Sim. Pami, uma pergunta. Você falou muito de fé, né? E você é filósofa. Sim, mas temos alguns filósofos que também são cristãos. Mas isso são coisas que não conversam normalmente. Sim. Me explica um pouquinho como é que foi essa formação de filosofia, mas essa fé. Sim. Que você pratica. E que ela se converteu em 2012. Isso. Primeiramente, a minha conversão ela veio depois.
Né? Primeiro eu Nossa, fiz... então você já era filósofa, Marilena Chauí. Sabe aquelas pessoas que Eu achei que criticam? Eu acho super. Eu acho chique. Se eu fosse rica, eu ia estudar filosofia, história da arte. Em breve. Mas eu não sou Vamos nem pra lá. rica nem herdeira. Então Por eu enquanto, preciso por estudar. enquanto. Vamos pra lá. Você é rica sim, você é milionária. E é herdeira também. Teu dinheiro tá na mesa, já a senhora já te disse isso. Bora. Então, assim, primeiramente, a minha formação veio antes do cristianismo na minha vida, né? E eu era aquela pessoa que falava, gente, eu não sei como é que as pessoas podem ser cristãs. Eu criticava. Eu Essas são as melhores quando você Sim, nossa. Nem eu achava Até hoje. Crente, esses crentes que gritam. Olha, do falava hoje, que era então. mal de pastor. É que mais Olha, 3, então. Vocês também? Vocês também? Falavam mal de cristãos? E eu, Não, e nunca eu falei. usava aquela Não, famosa eu. frase Então do nós cristão 4 crente. aqui, né? Não, eu falava Né? todo pastor ladrão. Gente. Não, eu falava Não, pastor assim. ladrão, eu também já falei isso daí. Também. Olha, então todo mundo aqui. Chegou que todo mundo pagou pela Todo boca. mundo paga pela boca. E aí, mas Tem conta pra jeito. gente como é que foi isso. Até hoje, assim, às vezes eu me vejo lendo a Bíblia e aí, né, ainda agora eu ainda falei, olha como eu me arrepio, né, com isso. E eu falo, gente, depois de 12 anos, né, de convertida, eu ainda me pego falando assim, como que eu, né, acredito nisso? Por quê? Aquela bagagem, né? E eu me vejo tão debruçada sobre tudo isso, né? E é um espanto, realmente. É um milagre. É um verdadeiro milagre. É interessante porque, assim, o meu primeiro marido, ele é uma pessoa extremamente autoritária, dominadora, veio de um lar caótico, né? E é muito interessante porque ele é extremamente, assim, arrogante, prepotente. Uma pessoa que tinha aquele padrão... Meu Deus, tomara que ele não esteja vendo isso. Não tem problema nenhum se ele vem, amigo. Não tem problema nenhum. Isso é problema dele. Mais um entrevistado Da aqui. mulher dele, não é meu. Senta aí. Entendeu? Eu sou muito bem resolvida. Eu sou muito bem resolvida em relação a isso. Isso é problema dele, da mulher dele, Exatamente. não é meu. Ele Aqui pensa falou assim. que tinha o dedo podre há 5 minutos atrás. Falou de ti. Não, e É o não, sujo falando É mal o lavado, urubu e né? gavião. Se eu começar a falar dos meus ex aqui, mano, eu tenho que dar Não, mais 5 podcasts. interessante. Não, mas o interessante é que eu também tive 2 casamentos e o terceiro também foi o que Deus mandou. Eu nem repeti a história porque ela contou é dela e a minha junto. E aí o que que aconteceu? O meu pai me criou dizendo o seguinte: seu primeiro casamento é seu diploma. Homem nenhum manda em filha minha. Então eu cresci, né, com aquele discurso. Óbvio que o autoritário não ia mandar na autoritária, mas a autoritária é que não se enxergava, né? E eu precisei trabalhar muito meu coração em relação a isso, porque ontem eu estava numa live, numa sala de oração, na verdade, que eu tenho, que a gente está estudando um livro sobre a disciplina cristã, né, de um autor chamado Foster. Então ele fala disciplina da submissão, e ele vem tocar em todas essas feridas, né, da questão. E o meu marido dentro do quarto, porque eu estava ali escutando, ouvindo, e ele entrou no quarto, ficou por ali, e eu disse assim, aí eu disse assim, olha, agora, doutora Alessandra, dê sua opinião. Eu disse assim, olha, eu quero dizer que eu estou altamente comprometida, porque meu marido está aqui no quarto e tá ouvindo isso. Quando eu for desobediente, ele já vai dizer, olha, lembra da tua sala de oração. Mas eu precisei dominar muito isso em mim. Muitas vezes, por exemplo, na formação dos nossos filhos, eu me dá vontade, assim, de fazer alguma coisa, aí eu digo, amor, não sei, Guilherme fez isso, a Natália fez isso, e assim, assado cozido. Aí ele vem com aquela calma, aquela paz, aquela serenidade, aquela racionalidade. Ele diz, amor, mas veja bem, veja por esse lado. Aí eu fico dizendo assim pra mim, mas por que eu pedi opinião? Eu vim pedir opinião, né? Agora ele deu. Então, tipo assim, o ato contínuo é obedecer. Então, a gente precisa muitas vezes compreender que a mulher ela é impulsiva, Sim. né? Então, ela nessa impulsividade, ela acaba tendo uma carga emocional muito grande. E quando o homem vem com aquele pragmatismo, com aquela racionalidade, traz essa visão, né, da paz. Quando a gente fala do cristianismo, a gente vê que as pessoas têm preconceito com isso. Eu também me converti tem 14 anos. Que eu tenho mais ou menos esse tempo também de convertida. Então, a gente percebe o quê? Que existe muitas mulheres que não compreendem
mas que quando faz a compreensão, ela muda a vida. Inclusive quando ela tem um relacionamento atual, né? Quando ela ainda não é essa mulher solteira, que dá tempo de preparar. E foi isso que aconteceu comigo. Eu fiz a minha conversão, eu já era casada, né? E eu vejo que isso não é uma coisa que atrapalha, mas é uma coisa que ajudou muito meu relacionamento. Como é que você faz, que aí vem a minha pergunta, quando a mulher, ela já tem um relacionamento e ela não consegue compreender esse conceito de que ela precisa entregar para Deus e para o marido, né, as decisões sobre a criação dos filhos, sobre a casa, e ela não consegue ouvir o que o marido tem a dizer e nem o que Deus tem para dizer para ela. Primeiramente a gente procura entender de onde veio inicialmente essa voz, né? Porque muitas vezes isso veio lá ou da mãe, ou do pai, ou alguém muito próximo ali. E começar a colocar proporção dentro disso, né? Será que essa voz que você vem ouvindo já há tanto tempo tá te levando? Você está no lugar que você gostaria de estar? Você está feliz aqui? E, obviamente não, você não estaria falando comigo. Sim. Né? É um forte argumento. Estaria vivendo a vida da pessoa. É. E aí eu volto para aquele argumento do cansaço. Olha, você está cansada, você está exausta, porque você está tomando conta de tudo. Está tudo sobre os seus ombros. E é porque você mesma está se colocando nesse papel, né? E aí a melhor coisa que você faz é dar um passo atrás, observar o cenário e entender. Tem um filósofo, Nabil Churran, que fala da sociedade do cansaço. Então, eu acho muito legal, que é filosófico, né? E ele faz toda essa análise de por que a gente vive hoje a sociedade do cansaço. Eu acho que o grande prêmio, o troféu da sociedade, da produtividade, o troféu que você ganha é o cansaço. Sim. E as pessoas, muitas vezes, elas têm orgulho de dizer, De nossa, estarem como eu estou cansada, como É eu verdade. produzi. É síndrome Então, do herói, né? Cara, isso é uma coisa assim que virou meio doentia. Todo mundo quer tomar um monte de Venvance e testo e não sei o quê. Porque e quer a pessoa performance, quer sempre estar mais. mas a mais, pessoa tá né? funcionando bem, mas ela nunca tá satisfeita, Mas sabe nunca é que suficiente. isso é uma cobrança muito grande que existe na nossa sociedade. Eu penso que principalmente nós mulheres, e a gente precisa, falo isso porque estou à frente, né, cuidando para o Senhor, né, que esse ministério não é meu, esse ministério é do Senhor, mas de um ministério de mulheres. E aí a gente percebe que a mulher, ela é muito cobrada, né, muito cobrada essa questão de estar sempre bem, de estar sempre disposta, ela tem que estar bonita, né? Ela tem que estar arrumada, ela tem que a casa dela precisa ser perfeita. É geralmente cobrada por ela O mesma ou por outra trabalho, mulher, né? Mas só que essa é uma cobrança que ela é externa, entendeu? Muitas vezes ela é externa de outras mulheres e é da própria mulher, né? Então, E de uma fantasia que ela cria sobre a vida da outra mulher. Que eu imagino que a sua casa e com não as redes tem um sociais copo fora hoje, do lugar. com as redes sociais isso é pior, né? Sim. Porque é tudo tão perfeito. Pois a é, casa da perfeitas Fala mulher pra lá, gente que eu perfeita, achei né? muito legal o posicionamento que ela fez em relação aos nudes, em relação a fotos e a exposição nas redes sociais. Conta pra gente como é que é essa questão. É porque, assim, a mulher, de certa forma, todos nós sabemos que os homens são visuais. Aí vai para a ilusão de achar que ele é visual, então eu vou mostrar logo tudo. E o que você tem que mostrar tudo é o seu caráter, é a sua inteligência, a sua criatividade, Chamaram atenção o por Senhor isso, né? em Não você. pelos motivos errados. Exatamente. Porque depois, né, que esse relacionamento for, né, estabelecido mesmo por Deus, um casamento, e aí sim, você vai se mostrar na sua nudez física, mas até então, porque o que acontece? Muitas vezes elas querem pescar esse homem através de uma apresentação física, só que se ele não está envolvido emocionalmente, gente, mulher bonita é o que mais tem. Mulher é um bicho bonito, não é? Eu falo isso. Homem Mas porque é mais Deus raro, um homem aperfeiçoou, bonito, né? A mulher Deus não, mulher aperfeiçoou bonita. a criação da mulher, né? Então, primeiro foi só o teste.
Exatamente, por quê? Porque a gente se cuida. Geralmente o homem não, né, vai de qualquer jeito mesmo. Mulher não, nossa, cuida dos cílios, a sobrancelha, a bochecha. Estou te vendo aqui maquiada. Gente, passou um tipo de pincel em cada parte desse rosto. Não foi o mesmo pincel que fez o rosto inteiro, né? Então, não entre por aí para concorrer, para conquistar. A questão de, vou mandar um nudes aqui que ele vai... Esse homem está recebendo vários nudes. Vocês já viram? Nem precisa ir atrás, né? Tem um experimento social muito interessante que eles fizeram. Vocês já tiveram a oportunidade de ver acho que era numa praça na Itália, uma mulher extremamente elegante. Ela estava com um vestido de manga comprida e ele vinha abaixo do joelho, de meia calça, de salto alto, de chapéu. Eu já vi esse vídeo. E aí ela vem andando naquela praça com uma autoconfiança tão grande, como se ela estivesse numa passarela, e as pessoas viram o pescoço para olhar. Então, quer dizer, o que ela tinha de corpo, se expondo, de pele, o que ela não tinha de nenhuma pele. Não, o que ela tinha de pele, nada, tipo assim, Era o que o rosto, só o o que rosto. dava para ver a meia calça do joelho para baixo até o pé, mas a autoconfiança dela, né? Então, aquilo, quando você olhava para aquela mulher, você imaginava, nossa, essa é uma mulher poderosa, ela é uma mulher confiante, ela é uma mulher bonita, ela sabe o que ela quer. Então, isso é que chama atenção. Sim. Não é o quanto da minha pele que vai estar exposto, Exatamente. né? E aí é realmente você percebendo que há uma conexão, né? Porque muitas vezes me perguntam assim também, no primeiro encontro, pode beijar? Pode ter sexo? Eu falo, não, gente, olha só. Enquanto não houver realmente ali amor, se você coloca corpo, Já era. quebra. Quebra. Porque a mulherada, a gente quer ser moderna. Mas os homens, não necessariamente. Eles ainda vão ter, e com razão, esse desejo de te conquistar. Que, por favor, que você seja difícil. Porque se você for difícil, eu vou sentir que eu fiz isso acontecer. Eu fiz essa relação acontecer. E que Se você é vier toda uma mulher que fácil... vale a pena, né? Exatamente. E tu estás falando isso, passou um filme assim na minha cabeça, né? Porque quando eu conheci meu marido, eu já tinha 2 filhos. Então, você imagina, poxa, já é uma mulher, digamos assim, mais amadurecida, já tem 2 filhos, já tem uma vida profissional, não é mais menina. Então, é muito fácil conhecer e já iniciar uma intimidade, que é o comum, né? Mas só que não foi isso que aconteceu. E a gente, depois de 8 meses... A gente começou. Eu conheci meu marido nas redes sociais. Só a gente se teclando e ele insistindo para falar comigo, nem conversa. Teclando no MSN. Era teclando mesmo. Sério, Era teclando mesmo. Eu conheci ele numa rede de relacionamento. Quer Baixa- tecer comigo? Quer tecer comigo? Eu Lembra? Não Achava que tinha era no Tinder. Não tinha Tinder. Não, Foi Mas antes, era ela igual é o mais Tinder, antiga né? do Mais Tinder. antiga. E aí, quando foi... E aí, ele dava bom dia, boa tarde, boa noite, dava muita confiança. Até que um dia a gente começou a conversar, demorou muito para se encontrar. E ele Mas- daqui de Manaus também. Sim. Vocês dois, tá? E depois que a gente começou a se encontrar, aí a gente ia para lugares que às vezes fechavam cedo, mas ele me chamava para ir ver filme. No começo eu não aceitei, depois eu comecei a aceitar, só que eu ia ver o filme. Só. No cinema? Acabou. Não, casa dele. na casa dele, no quarto dele. Mas eu só vi o filme. Gente, aí ele se apaixonou. Uma coisa Aí ele assim, se apaixonou. nem Não, amiga, não. Não, porque se começa assim, já era. Você não volta mais atrás. Aí ele muito indignado, né? Eu acho que com aquilo, né? Mas ele ficava, ele era respeitador. Que Aí, maravilha. e aí eu ali, né? Eu disse, não sei se é isso que eu quero mesmo, né? Eu colocando ali, observando, e ele também, com certeza, me observando. Aí ele comprou um filme, acho que foi de propósito, um filme pirata, que o nome do filme era Cilada, uma comédia brasileira, que o filme com 15 minutos apagou e ficou tudo escuro. Que E naquele dia, depois de um tempo, que eu já ia pra casa dele ver filme, foi que rolou o primeiro beijo. Beijo meu Deus. apenas. Olha. Então, isso é uma coisa que, tipo assim, eu precisei. Alessandra, difícil. Mas, amiga, tu sabe que eu nunca fui. Meu pai. Mais uma faceta da Alessandra. Mas foi uma coisa que meu pai. Mas foi uma coisa que meu pai me ensinou. Meu pai disse assim:
Minha filha, quem quer pegar a galinha, joga milho, não faz show. Então, assim, o papai, ele foi muito importante na minha trajetória, porque o papai era muito prostituto, era muito mulherengo. Então, ele sabia como era o comportamento do homem em relação às mulheres nesse sentido. Então, apesar de eu ter tido uma crença muito limitante, né, em relação a essa questão de domínio, o papai fazia com que a gente tivesse muito alto valor. De você saber quem você é e você saber selecionar ali, né? Então, quando eu me vi nessa situação, as minhas amigas diziam, ai, mas... Tipo assim, né? A gente já passou dessa fase, a gente já não é mais adolescente para ter esse pudor todo. Eu disse, não é uma questão de pudor, tem nada a ver com pudor. E também não é uma questão de fase. Não tem a ver com a minha idade. Tem a ver com essa pessoa que está entrando na minha vida que eu nem sei quem é. Exatamente. Como é que eu vou dar essa O que confiança? ela está trazendo para minha vida, né? Exatamente. Como é que eu vou dar uma confiança dessa? Uma série de questões espirituais aí envolvidas, que elas são muito mais sérias. Mas, gente, se a gente for falar disso, vai dar outro podcast. Mas assim, a química conta, né? Sim, com certeza. Isso até me E a pessoa tu espera 2 anos pra dar um beijo e o beijo é horrível. Não, mas eu acho que o beijo é test drive, né? Quando o beijo é bom, acho que o resto termina bem. Mas antes até do A beijo, você química é muito consegue ver a importante. química. A química é. Mas O cheiro. O cheiro, o toque, impressionante, né? O cheiro, o toque O também. toque, né? Às vezes a pessoa pega Se assim você na gosta mão. do cheiro, gosta do toque, a chance Eu de já gostar do beijo vi, a gente são já vê maiores. isso. Vê homens lindos, assim, que parece que tu não tem vontade nenhuma de ter nada em relação com ele. E tu vê outras pessoas muito mais interessantes que são muito mais... você teria muito mais química. Eu vejo muito isso. Mas eu assim, vejo né? assim também, que a parte mais atraente do corpo é o cérebro, né? Então, muitas vezes, se você olha só por Exatamente. fora... Se e não você é olha... só porque você é psiquiatra, né? Não. Muitas vezes, se você olha só por fora, né? Você vai ver uma capa. Então, você precisa trabalhar muito quais os valores. Às vezes, as pessoas olham, eu sou completamente diferente do meu marido por fora. Mas os nossos valores, né, de vida, eles são muito semelhantes, apesar das personalidades serem muito diferentes. E isso é uma coisa interessante. A pessoa não avalia quem a pessoa é. Uma coisa que eu lembro muito. Olha, gente, eu falei 10 vezes do meu pai nesse episódio, mas é isso. Papai dizia assim, veja se ele é um bom filho. Porque se a mãe, que é a mulher que pariu ele não tiver respeito, não tratar bem, não amar, o que vai acontecer com você? É verdade. Exatamente. Então, É sempre total observe verdade. se esse homem ele é um bom filho. Como ele é Porque como se ele filho, não né? for um bom filho, mano, foi com a mãe dele, imagina contigo. Imagina E tem as contigo, culturas que tu de não tem região mesmo também? sangue. As culturas de região, tipo assim, eu vejo muitas amigas, assim, mas quando a gente era mais nova, porque a amazonense não presta. Porque aqui mandava não tem homem. Cara, não tem essa história, né? Sim. E aí, eu tava conversando um dia desse com a minha prima lá em Fortaleza. Aqui também, em Fortaleza, homem não presta. Aqui, não tem homem em Fortaleza. E aí, uma outra vez, tá conversando com uma outra lá, de outra região lá em Florianópolis. Que Floripa... O homem não presta. O homem não... Aqui não tem homem. Parece que não tem. Então, né? Deve parece ser que as mulheres, a nível Brasil, né? Isso. Porque tem muita, culturalmente é bem diferente, né? De outros lugares. sim, dependendo do país, o nível de traição é um pouco menor. E aqui no Brasil, por incrível que pareça, o nível não é... Se fosse perguntar sem estatística, a maioria ia dizer, 90%. E não é 65%. O nível de real traição, que o homem realmente trai. Só para país que entender, é mais- que é mais 65% Aí dos homens traem. É Sim, isso. homens E hoje em dia as 65%. mulheres também, né? Também estão ali, 55%. As 55. mulheres. Olha, então não tem tanta diferença Não é, assim, não né? é tão diferente e também não é tão... exatamente. Né? É porque tem mais E não mulher é no tão mundo. alto, se você parar para pensar. Tem os 45%. Mas eu fiz assim, 35. Não sei, 35. Infelizmente, Não a sou muito gente tem que boa de encerrar o episódio, mas isso me trouxe uma reflexão final. Se considerar Sabe que o tem quê? mais mulheres no mundo, tem muito mais que, na mulher verdade, traindo do que a questão homem. não né? é, não é, exatamente, de- números não é de- totais, não é né? de gênero. A questão não é de gênero. Não é? É Não é caráter. questão do homem, é questão da mulher. É uma questão do social. É uma questão social mesmo. De qual é o valor que essa sociedade está dando
no caso, para a relação monogâmica, para a fidelidade, para a lealdade. Então, é verdade. muito mais uma questão de valor social do que de Também sexo. Também Você acho. entendeu? Porque se a gente for ver, não, Princípios e valores. é porque culturalmente o homem tudo pode e a mulher não pode. Mas espera lá, 55 não é quase 65? Exatamente. Então essa não é a linha de raciocínio que vai defender esse Não. 65, Verdade. entendeu? É. Ai, amiga, tá tão Ai, bom. foi tão bom. Ai, gente, eu quero voltar. Ai, que delícia. Amei, amei. Mas a Obrigada. gente quer que você deixe aquela sua mensagem E pra onde que o tocar pessoal no pode coração. também te encontrar, né? Onde que o pessoal pode, Tá. nas redes sociais, te ver o teu conteúdo, que é tão valioso, tão precioso. Obrigada, muito obrigada. Bom, primeiramente, muito obrigada para você que ficou aqui até esse momento. E se eu pudesse resumir assim, uma única mensagem é: acredite no amor. Acredite. Não importa o que aconteceu, importa para onde você está indo e como você se posiciona hoje. Mantenha-se firme, vá por esse caminho. E eu tenho certeza que em breve você vai nos contar, a gente vai ficar sabendo aí. Por falar em contar, vai lá no Instagram ou então no YouTube. Digita Pami Garcia e você vai me encontrar. Manda uma mensagem para mim, eu vou adorar saber que você me conheceu por aqui. Que legal. Ai, gente, a gente adora te Obrigada. conhecer. Muito legal. Obrigada. Meninas, obrigada por vocês estarem com a gente mais esse episódio. Foi incrível. E eu vou te fazer um desafio agora. Manda esse episódio para 5 amigas solteiras, aquelas que precisam ouvir isso. Gente, não faz que nem eu e a Alessandra. 3, pra gente acertar na terceira, não. Vai logo no certo aqui, aprende com a Pami, que você economiza muito caminho. Muitas lágrimas. Muitas Economiza lágrimas. tempo. Objetividade. Tchau, tchau, meninas. Tchau. Até a Tchau. próxima. Obrigada. Ótimo.